Oi, pessoal, tudo bem? Então, temos novidades sobre detox de plástico no Spook, tá? Eu vou mostrar uma coisa legal para vocês aí, tá? E eu venho gravar esse vídeo justamente porque é um assunto que quase ninguém fala, né? Muito se fala em detox, mas detox mais específicos, né, como o de plástico, por exemplo, é raro encontrar esse assunto. Então, sempre que eu encontro esses assuntos assim mais específicos e pouco falados, né, eu gosto de vir aqui gravar vídeo para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Qual que é a forma, né? É usando o gerador do Spook, né? Que pode ser no modo remoto. Mas até recomendo no modo remoto, muito prático, tá bom? Tanto faz a versão é, XM ou a versão X Pro, tá bom? Tanto faz o gerador, tá? O XM é aquele azulzinho, tá bom? Tem que ter o gerador, o boost e o emissor remoto. Lá no que você vai pôr a unha, tá bom? Lembrando que o nome parece que enganar, né? Emissor remoto, né? Parece que ele emite um sinal para você. Na verdade, ele emite um sinal na unha e a unha conversa com o teu corpo. Na verdade, o DNA da unha conversa com o DNA do teu corpo. Mas isso aqui é um assunto para outra hora a gente discutir aí num outro vídeo se eu gravar, tá bom? Vamos lá ver a parte do plástico. Então, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui a tela e vamos lá. Então, tô aqui com a tela do Spook, tá? A versão do ano 2026 já. 4/3/2026 é a última versão que tem. Eu sempre procuro gravar o vídeo na última versão, tá? Então é o seguinte, como que a gente fazia detox de plástico com o Spook antes dessas atualizações que teve esse ano? A gente era bem simples, né? A gente montava lá o emissor remoto, né? Como vocês já sabem, tem outros vídeos no canal falando. E a gente vinha aqui, ó, Shell Empty, remoto. Você pode pegar aqui um Killing, por exemplo. Vai aqui em programas e escreve plástico. Ó, já até digitei aqui, ó, plastic. Aperta aqui no buscar e ele já vai achar, ó, esse bisfenol A, que é um tipo de plástico, detox de plástico 2 e plastics detox. Então são esses três aqui, tá bom? Aí você vai lá no Control, Overwrite Generator e aperta no númerozinho, um quadradinho rosa que aparece aqui, ó. Ele vai carregar as frequências conhecidas para desintoxicar plástico, tá? E você aperta o Start, tá? Então é isso que a gente tinha até então, né? Dá para fazer no modo contato, outras formas também, né? E, e isso, o que acontece? Isso aqui dá reação no corpo, porque ele começa a mexer com o plástico do corpo. O plástico, como é uma substância muito estranha ao corpo, o corpo não sabe lidar com o plástico direito, ele tem reações, né? A pessoa pode ficar ansiosa, pode ter uma noite mal dormida de sono, coisas assim. Então, o que que eu venho para dizer? Você bota um programinha disso aqui, você tem que usar no máximo umas 2 horas, tá? Pela minha experiência, estou falando isso. Porque comigo é assim. Sempre que eu deixei muito tempo, eu passei mal. Porque realmente mexe com esses plásticos do corpo, né? Microplásticos. Então, você deixa ali no máximo 2 horas, né? O programinha aqui, ó, eu carreguei esses três, está dando 1 hora e 9. Se você deixar passar aqui 1 hora e 9, já vai ter feito, tá bom? Deixa ali, né? Até 2 horas seria o limite. Para não ficar dando muito efeito adverso. Tudo bem que tem pessoas que não sentem muito efeito adverso, mas não quer dizer que não esteja forçando um pouco o corpo delas, porque uma limpeza sempre vai forçar um pouquinho o organismo, né? Tá bom? E lembrando, né? Sempre que você está mexendo com detox, coisa mais importante, muita água. Tem que aprender a tomar muita água, senão o preço que você vai pagar lá na frente é muito caro na tua vida. Uma pessoa que não toma água paga um preço muito alto no final da vida, de uma certa idade em diante já. Paga um preço muito alto. Então, gente, água é sempre, não só quando tá fazendo detox, é sempre. Porque você vai acostumando com a água, ela vai ficando gostosa. Vai desenvolvendo prazer por água. A gente tem o gostinho da água.
Cada vez que você pega água em lugar diferente, o gosto, você vai vendo que o gosto é diferente, né? Até isso teu corpo vai percebendo, tá bom? Agora eu vou mostrar o que que tem de novidade, tá? Vou parar esse tratamento aqui, ó. Limpar tudo aqui, ó. Vamos voltar lá em presets, casinha. E agora aqui em peptídeos, tá? Que eu tô começando a gravar vídeos sobre esses peptídeos. Estou estudando, gente. Dá trabalho, tá? Dá trabalho estudar. Que é um assunto novo aí, que foi colocado nessas frequências. Tá? Então tem bastante coisa pra gente estudar, sabe? E a mente da gente, ela demora a entrar uma coisa nova, sabe? Não é assim. Tem coisa que entra mais rápido, tem coisa que demora mais. Tem que forçar um pouco ali, né? Então é isso que eu faço. Eu fico insistindo ali no mesmo assunto. Vendo e vendo e vendo. Daqui a pouco eu acho um e outro também que estão antenados no mesmo assunto. A gente fica trocando ali umas ideias, um vai incentivando o outro, né? Às vezes tem algum material, um passa para o outro. Um tira uma dúvida para o outro, né? E vai. Chega uma hora que vai entrando na mente, né? No começo a gente comete erros. Mas não é um problema, porque toda caminhada no começo é normal ter alguns pequenos erros, né? Mas se a gente insiste na caminhada, a gente vai ajustando, tá bom? Então aqui, ó. Eu vou aqui, ó. JW Peptídeos. Olha que legal. Posso pegar aqui o modo remoto. Aí, ó, tem bastante programa. Vou descer até o D. Eu vou achar detox de microplástico. Ó, que legal. É legal puxar assim, porque, ó, que aparece um monte de detox. Né? Que às vezes você sabe que tem alguma coisa no teu organismo e você acha que, né? Dá para trabalhar legal, tá? Então, detox, ó, de silicone. Aqui é microplástico, tá? Não é plástico. Esse aqui tá escrito microplástico. Detox de microplástico, ó. Tá? É um preste aqui com 12 peptídeos, tá? Aqui que vai ter umas coisas interessantíssimas para gente conversar hoje, hein? Sabe? Então aqui a jogada aqui é diferente, né? É bem diferente. Não vai ficar ali 3 minutos em cada frequência, né? Cada peptídeo aqui, ó, de 1 a 12, cada um vai ser uma frequência, tá? Na verdade, ele está emitindo ali duas frequências ao mesmo tempo. São o lance de oitavas, terças, coisas assim, né? Mas enfim, vai passar aqui 12, tá? Só que cada peptídeo, na verdade, ele não é só uma frequência que fica 3 minutos. Ele é uma sequência de frequências. Por quê? Porque um peptídeo é uma sequência de aminoácidos, né? Então ele vai ter que tocar a sequência certinha de aminoácidos para formar esses 12 peptídeos aqui, tá? Peptídeos tem no corpo humano, tem em animais, tem em plantas, tá? É, é uma coisa muito comum na natureza. Peptídeos são sequências de aminoácidos, né? Que são chamados de peptídeos porque eles são menores que uma proteína. Uma proteína é mais longa, peptídeos são mais curtos. Por exemplo, um tetrapeptídeo tem 4 aminoácidos. 2 aminoácidos já pode ser um peptídeo. 50, 30, tá? Então são muitas combinações possíveis, tá bom? Já vou explicar mais umas coisinhas sobre isso. Bem legal. Então vamos lá, vou aqui agora clicar em Ctrl e vou apertar aqui, Overwrite, e vou apertar o meu gerador. Pronto, carregou. Tá bom? Então, ó, esse primeiro peptídeo aqui, ó, ele é uma sequência de 3 aminoácidos, só. 1, 2, 3 aminoácidos, forma um peptídeo. Dá um intervalinho e repete algumas vezes, até passar para o segundo, tá? Vamos dar aqui um start para ele começar. Ó, é um programa de 1h06. Então dá para passar umas 2 vezes, fazer umas 2 horas também. Já vou explicar por que o lance das 2 horas, tá? Tem coisa, gente, que eu andei descobrindo, tá? Bem legal, né? Mas eu sofro para descobrir, né? E eu venho aqui e passo para vocês, né?
tá? Então, olha, começou aqui a primeira sequência, vai embora, né? Vai ficar cantando aqui pro teu corpo, tá? Mas vamos ver, pro nosso estudo de hoje, quais são os peptídeos que estão aqui dentro desse programa, né? Tem 12 peptídeos. Como é que a gente faz para ver? Volta aqui no Presets, clica na casinha, vai de novo aqui em JW Peptídeos e vai ter aqui, ó, JW Peptídeos John Wright PDF. Ó, eu vou abrir isso aqui. Compartilhar. Foi aqui a tela. Ele abriu aqui o PDF com a explicação, o que que tá a magia da coisa para você estudar, porque, tipo assim, é legal tratar, mas também é legal estudar, né? Que isso vai trazendo, vai desenvolvendo a tua consciência. No começo é difícil, mas aos poucos você vai encaixando uma coisinha com outra, sabe? Aí você passa o dia pensando, você vai alinhando ali uma informação com a outra, e a tua consciência ela vai, ó, se desenvolvendo. Quando vê o negócio já foi, né? Então o que eu vou fazer, ó? Também, ó, aqui eu posso rolar nessa barrinha, tá em ordem alfabética, e eu vou achar aqui, ó, detox, ó, Defur, olha aqui, ó. Detox, eu vou achar detox de microplástico. Então, cadê? Aqui, ó, detox de microplástico. Clico e ele joga direto na página certinha, tá? Como que eu faço? Eu costumo também ler inglês para desenvolver meu inglês, tá? Então, eu sempre dou uma forçada em ler o texto em inglês. Mas a gente não consegue pegar tudo, porque esse é um texto mais científico, né? São explicações mais precisas, né? Então, sempre tem palavras aí que a gente não sabe. Então, o que que eu faço? Como é que eu faço? Copio aqui, ó. Pego todo esse texto aqui, ó. Detox de microplástico. Ó, ele tem aqui uma explicação e tem aqui os peptídeos, ó, os 12, tá? E às vezes tem detalhezinhos que a gente sente ali entre o idioma a gente não pega, né? Então eu venho, seleciono, né, e jogo no IA. Peço para traduzir, falo, ó, traduz o seguinte texto. Cola lá, ela já me dá a tradução maravilhosamente em português, tá? Então ali eu vou conseguir entender mais, né? Você veja, é um assunto novo, né? Eu já cometi meus erros, né? Eu achava, por exemplo, que esse peptídeo aqui, ó, BPC-157, tá escrito aqui, ó, Real World, né? Mundo real gástrico, né? Pá, 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 né? Então eu tava achando que eu já vou ver se esse aqui é o. Esse aqui eu não lembro agora se ele tem nos seres humanos ou não, mas lembra que lá no começo eu falei que tem peptídeos que são de humanos, de animais, plantas, e tem os peptídeos projetados também, né? Tem peptídeos projetados também. A glutationa eu sei que tem no corpo humano. É um antioxidante formidável, né? Mas tem uns aqui que a gente não conhece, né? Ó, aqui vamos descendo, ó. Ó, esse peptídeo aqui, ó. Ó, esse aqui também, ó. Ó, real world, mas é mundo real, mas não sei se é no mundo real corpo humano, né? Às vezes pode ser um peptídeo de um veneno de um animal. Tô falando pra vocês, gente. Tô falando, quanto mais todos esses peptídeos aí, ó, a gente descobre as coisas, tá bom? Tem aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Esse é L37. Uma toxina. Tá, acho que esse aqui que eu acho que é da aranha. Tá. Então assim, os peptídeos são sequências de aminoácidos. Não importa se é no corpo humano, se é no veneno de uma aranha ou se é numa planta. Ele é uma sequência de aminoácidos, né? E aminoácidos são aminoácidos dentro do meu corpo, dentro do teu corpo, dentro de uma aranha, num cachorro ou numa árvore. Aminoácido é aminoácido, né? A mesma molécula. São iguais, né? E o que muda de um aminoácido para o outro são as sequências. A sequência de um peptídeo para o outro, né, é a sequência de aminoácidos. E isso, na natureza, é algo muito grande. Então, se a gente ficasse limitado só aos peptídeos que o próprio corpo humano produz, isso seria uma limitação. Porque se a medicina convencional, ela coloca no corpo humano um monte de substância que o corpo não produz, e muitas substâncias realmente curam,
levam para uma cura, né? Ou pelo menos atenuam um sintoma, né? Que a pessoa está sentindo uma dor muito forte, ela aplica lá um remédio para dor e vai aliviar aquela dor momentânea, né? Pelo menos a pessoa sofreu um pouco menos. Então, há substâncias que não são naturais do corpo humano e que nos fazem, podem nos fazer, podem nos ter muita utilidade. E quando a gente está falando em peptídeos, pô, o negócio é mais legal, porque peptídeos é uma coisa que está por tudo na natureza. Por tudo. Se você achar uma mosca voando e dar um tapa nela, matar ela na parede, pá, pular aquele elemento de sangue, vai ter um monte de peptídeo ali esparramado. Gente, não tem que não tenha peptídeo, né? Tem peptídeo por tudo aqui, ó. Essa mesa aqui que eu tô vendo é de madeira. Madeira é feita de uma árvore. A árvore é uma planta que tem peptídeos. Então, provavelmente tem um monte de peptídeo aqui nessa madeira. Não é? É, tá. Só que é o seguinte, informações importantes. Eu estudei alguns peptídeos do corpo humano, porque isso a medicina está fazendo, né? A ciência convencional e a medicina estão estudando peptídeos do corpo humano e alguns que são peptídeos projetados, tá? O peptídeo que tem naquela injeção para emagrecer, ele é projetado. Ele não existe no corpo humano, tá? Não existe. Ele foi projetado e ele funciona muito bem. O que é um peptídeo projetado? Ele não existe na natureza, né? O ser humano projetou e colocou uma injeçãozinha e você, ó, emagreceu, né? Então, os que tem no corpo humano, pelo menos alguns que eu estudei só alguns e existem muitos, né? Provavelmente milhares de tipos de peptídeos no próprio corpo humano. Eles têm uma vida muito curta. Tem peptídeo que eu vi que tem 2 minutos, 4 minutos e ele é degradado pelo próprio corpo humano, né? Porque a ação dele é muito rápida, né? A ação do peptídeo, eu vi isso aí em aula com médicos que usam peptídeos, dizendo, né, que ó, a ação do peptídeo é muito rápida, né? Então, o corpo, provavelmente sabiamente, ele degrada rápido. Não precisa que eu fique com o peptídeo 7 dias. O corpo produz e ele executa a função e ele é degradado. Então, pensando desse jeito, não faz sentido eu botar um programa de 12 horas, tá? Porque eu estava fazendo isso no começo. Eu botava no modo remoto e botava 12 horas. Passei mal algumas vezes, né? Perdi um pouco, aconteceu de perder um pouco de sono. Mas eu estava testando, né? Estava aprendendo a andar nesse caminho aí. Então, e a informação do pessoal do Spook lá é, ó, coloque ali mais de 2 a 4 horas. Eles falam assim, 2, 3, 4 no máximo tá bom, daí desliga a máquina, mesmo no modo remoto. Não precisa ficar 24 horas, porque a gente era acostumado do outro jeito, né? A gente às vezes a gente botava algum programa e deixava ele, ó, varar à noite, né? Desligava e ia trabalhar, né? Só desligava de tarde. E eu estava fazendo isso com peptídeos também, porque esse era o padrão que a gente está acostumado. Mas não precisa, porque a ação de um peptídeo é muito mais rápida, porque é algo muito comum onde existe vida, né? Então você liga, eu botei por padrão, não deixo mais que 2 horas. Deu 2 horas ali, eu desligo, né? Um menos, passa um pouquinho, mas em torno de umas 2 horas. E desligo, porque agora eu entendo que peptídeo não precisa, para ter uma ação, funcionar por muito tempo. E até uma coisa que é muito boa para o corpo humano, se for demais, pode fazer mal, né? Uma coisa muito boa é a água, mas eu tomar uns 2 litros por dia, né? Se eu tomar 15 litros, eu posso perder sais minerais, para me fazer mal, né? Demais. Então eu tenho que aprender a fazer esses ajustes, né? Tá. Agora vamos para mais uma parte aqui interessante. Então, beleza, né? Vou estudar esses peptídeos aí para ver. Tem aqui 12 peptídeos. Desses 12 peptídeos, para tirar microplástico do corpo, né? Eles têm dois que são projetados. 10 são naturais. Só que esses 10 que são naturais, nem todos são naturais do corpo humano, tá? Nem todos são naturais do corpo humano, tá? E o que que eles fizeram? Eles botaram peptídeos que têm tudo a ver com microplástico. É isso que eles fazem nesses presses de peptídeo, né?
Pô, o microplástico ele causa inflamação, causa oxidação, né? A gente tem que pôr algum peptídeo que ajude ele a sair do corpo. Então eles põem ali vários para ir atacando várias coisas que precisam ser atacadas para ir resolvendo o problema, que são os danos que o microplástico causaram e fazer sair do corpo, né? E para isso, o que que eles fazem? Pegam peptídeos naturais do corpo humano, peptídeos de animais, peptídeos de plantas, peptídeos de substâncias, né? Um animal produz uma substância que tem peptídeo, né? E ou um peptídeo de uma parte do corpo humano, que só tem no intestino, né? Que se você mandar ele vibracionamento para o corpo, muito benéfico. E peptídeos projetados. Essa parte de peptídeos projetados, eu não sei bem como é que o pessoal lá ainda projetou. Mas como hoje existe muita tecnologia, né, para desenvolver, é, hoje está mais fácil de fazer isso do que antigamente, né? Então eu acredito sim que é possível, porque até a medicina fez isso, né? Não fizeram a Monjaro, é um peptídeo projetado, não é? E é muito benéfico para quem quer emagrecer. Pode dar efeitos colaterais, por quê? Porque ele é usado, só tomar uma injeção que dura 7 dias. Então, por 7 dias, por 24 horas, vai ter aquele peptídeo projetado dentro do corpo. Aí pode ser que nisso eles estejam exagerando, né? Não tô aí para ficar criticando, né? Mas pode ser que seja um exagero, tá? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui alguns. Por exemplo, glutationa, o primeiro, tem no corpo humano. A glutationa é para oxidação, né? Então faz sentido, porque parece que o microplástico causa estresse. Tá aqui na explicação, né, do primeiro peptídeo, ó. Tripeptídeo real essencial para defesa antioxidante e desintoxicação, combatendo o estresse oxidativo causado por microplásticos. Beleza, então vamos combater a oxidação. Ó, o segundo, BPC-157. Peptídeo gástrico real com propriedades hepatoprotetoras, auxiliando o fígado no processamento e eliminação de toxinas. Tá? E aí vai. Deixa eu olhar aqui mais um material que eu separei. Então, ó, esse BP157, ele é derivado de proteínas gástricas. Ele é muito estudado em animais e em pesquisa experimental. Tem peptídeo que tem em humano e tem em animal, pode ter o mesmo, né? Não tem problema, tá? Ó, tem o quarto ali, ó. Peptídeo. É um peptídeo derivado do soro do leite. O, tem lá o peptídeo número 7, peptídeo da toxina da aranha. A aranha tem uma toxina, um veneno, e ele tem um peptídeo. O peptídeo derivado, inclusive, ele pode ser uma proteína, um peptídeo maior, e você pega só uma parte dele, né? Ele é um... Porque nem todos os peptídeos eles são feitos nos ribossomos. Tem ribossomo que ele produz a proteína. E depois tem enzimas que vão lá e cortam a proteína, e esses pedaços de proteína cortadas são peptídeos, tá? Então não tem só o corpo, o peptídeo para o corpo é algo tão natural que ele não produz de um jeito só. Não é só o ribossomo fazendo peptídeo, peptídeo, peptídeo. Ele chega a produzir uma proteína que vai ter um efeito no corpo humano. a- Vai ter uma enzima que depois que essa proteína fez o efeito, vai cortar em pedaços. Esses pedaços são peptídeos que vão ter outras funções no corpo humano. Você veja, gente, quanta coisa tem aqui, né? E o peptídeo 11 e 12, criados artificialmente para ligação a microplásticos. Não existem em organismos vivos, tá bom? Então, eles criaram ali, isso que eu não sei como é que eles fizeram, né? Mas eles criaram artificialmente, né? Para se ligar ao microplástico e fazer com que ele saia do corpo humano. Tá bom? Se o corpo humano tivesse peptídeos que tirassem isso do nosso corpo, não teria microplástico no nosso corpo, ou teria muito pouco, né? Porque tem coisas que o corpo consegue eliminar. O microplástico não. Aí é uma dificuldade muito grande. Então, veja só, faz sentido, né?
criar artificialmente, assim como uma picadinha lá, né? Criar artificialmente dois peptídeos para eliminar microplásticos, tá bom? Então, importantíssimo. Não se faz 12 horas, nem no modo remoto. 2 horas, né? Tanto nos programas de peptídeos, mesmo um peptídeo que seja para idade, coisas assim, né? Você deixa ali 2 horinhas e desliga. Faz uma vez por dia só, né? No começo nem precisa ser todo dia, uma vez cada 2 dias tá bom, tá? Se você pega um detox de plástico, não de peptídeos, igual tem também, gente, não dá por muito tempo. Deixa só um tempo rodando e desliga. Tem que pegar essa cadência de tratamento, sabe? Para você ter melhores resultados. Gente, tem gente que descobre isso aqui e fica maravilhado, mas esquece de fazer o básico, né? Tomar bastante água, né? Eu hoje fiz o microplástico dos peptídeos. Enquanto eu fazia no modo remoto, eu fui lá fazer meu inalador de hidrogênio molecular, né? Porque descobri que o microplástico também oxida, causa oxidação, né? Estresse oxidativo no nosso corpo. Então, já que estou mexendo no microplástico, faz todo sentido eu pegar a minha melhor ferramenta que eu tenho aqui em casa para tratar estresse oxidativo, que é o hidrogênio molecular. Pô, é um inalador que é só você deitar e ligar aqui no nariz. Você sente a mudança no teu corpo quando você faz esse tratamento, inalar esse gás hidrogênio molecular, tá? É muito bom. Então tem que usar, sim, várias ferramentas e não uma só. Um pedreiro não constrói uma casa só com uma pá. Ele precisa da furadeira, precisa das pedras, precisa de ajudante, precisa do engenheiro, não é? Beleza, pessoal? Então por hoje, é isso. E vai ter mais coisa nova vindo aí. Me aguarde.